Hoje é o dia da Reforma Protestante, Caio? Assim? Hoje é. Qual o significado histórico da Reforma Protestante, Caio? A Reforma Protestante foi um dos acontecimentos mais importantes da história ocidental depois de Cristo. Foi, cara. Sem dúvida. Assim como o surgimento, a adoção do cristianismo pelo Império Romano mudou o Ocidente e parte do Oriente da Terra, Ok. assim como as cruzadas mudaram a fisionomia do mundo antigo e deixaram ecos geopolíticos que estão presentes entre nós até o dia de hoje, assim também, assim como a Segunda Guerra Mundial inegavelmente alterou o planeta em todos os sentidos, o movimento hippie teve uma expansão universal e mudou significados e arquétipos no mundo inteiro. A Reforma Protestante, nesse nível e em alguns aspectos até muito mais. Porque primeiro houve uma cisão ocidental no cristianismo. O cristianismo conhecia cisões entre o Ocidente e o Oriente e o Norte da África. Mas a primeira cisão com significado ocidental, ou seja, que afetou todo esse lado do planeta, que é o lado que nos últimos 400 anos determinou praticamente a história planetária, aconteceu por causa da Reforma Protestante. A Reforma Protestante abriu a consciência e deu liberdade para a livre investigação da Bíblia e livre investigação de tudo. Quando você vê hoje em dia protestantes protestando contra a ciência, é porque eles não entenderam o espírito original de um cara como Lutero, por exemplo, que protestava em favor da liberdade de exame, tanto da escritura como liberdade de expressão, em relação ao que seja ciência, compreensão, intelecto, entendimento. E aí, nesse sentido, eu acho que Lutero foi mais aberto do que qualquer outro reformador depois dele. Você encontra na Reforma esse livre exame da Escritura. Só a Escritura é um dos lemas a embasar as 95 teses de Lutero. E uma liberdade para ler e interpretar Cristo na Escritura. Foi com esse espírito que Lutero veio. Quem lê a literatura que procede de Lutero, e sobretudo quem lê as conversas de mesa de Lutero, o Table Talk with Martin Luther, conversas extraordinárias dele com Melanchthon, com coisas que foram registradas na espontaneidade dele, você vê a abertura de compreensão e de entendimento e a liberdade para ser muito maior do que praticamente todos os religiosos antes dele. Estavam brigando contra Roma para querer reformar do ponto de vista doutrinário a igreja, mas Lutero gostaria que houvesse uma reforma humana na igreja, uma reforma de visão, uma reforma de pensamento, uma reforma filosófica, não apenas de comportamentos, mas de compreensão. E conquanto vários reformadores têm optado por linhas muito radicais e conservadoras, o veio que cresceu e que foi se expandindo a partir da Reforma Protestante como aberto para a compreensão científica,
para troca e experimentos relacionais comerciais variados e diversos, o surgimento dos primeiros centros de ciência cristã, as universidades que começaram a surgir, as faculdades de ensino na Inglaterra, depois disso nos Estados Unidos e em alguns outros lugares onde o espírito da reforma prevaleceu, a ciência nesses lugares também cresceu, se expandiu. E você vê a Suíça, tão pequenininha, mas foi um dos berços da reforma protestante, especialmente Genebra. Mas o espírito da reforma se alastrou por todos os cantões da Suíça. E você vê que algumas das ciências da alma mais interessantes nasceram na Suíça, do berço judaico-cristão de Freud e de Jung, na Suíça. Foi a partir do pressuposto da reforma protestante que afetou a cultura, a intelectualidade, a academia como um todo, que se abriu espaço para o estudo da culpa. Que nasce daí. Aí você vê quando o homem chegou à Lua, alguém cumprimentou o Werner von Braun, dizendo: graças ao Senhor chegamos à Lua. E a resposta dele foi: não, graças a Sir Isaac Newton. E a toda a liberdade que decorreu dele e que a reforma criou para a expansão desses conhecimentos sem proibição, exceto naqueles guetos puritanos, Amishes ou Quakers, fechados demais. Mas no geral, a Igreja Reformada foi uma luz no Ocidente. E nos Estados Unidos da América, você vê que universidades como Princeton, que é uma universidade presbiteriana, Olha. e é um dos maiores centros de pesquisa do planeta, e outras que nasceram também de igrejas que criaram universidades livres para o pensamento. Agora, é claro que também se tem que dizer que a reforma protestante foi um dos maiores propulsores do capitalismo ocidental. Então, o que a gente conhece hoje como capitalismo no Ocidente é um subproduto da liberdade de pensar e de negociar da reforma protestante e da liberdade de ganhar. Porque antes da reforma, todo ganho implicava também num dízimo pesado para Roma, para a Igreja Católica Romana. É tão estranho que depois de alguns anos, o romanismo anterior à reforma protestante tenha voltado. E as igrejas que são originárias da reforma protestante, que acabaram se chamando depois de pentecostais e ganharam o guarda-chuva superior do espectro de designação evangélica, são os que estabelecem as mesmas obrigações dizimais sobre o povo em relação à igreja, equivalente ao que o Papa fazia, tocando terror sobre a população de todo o Império Católico Romano Europeu. E na parte que foi cindida e quebrada pela reforma protestante, essa obrigatoriedade acabou. Mas agora, de algum tempo para cá, ela foi retomada no pior espírito medieval obscurantista, conforme em tempos prévios à reforma protestante. A reforma mudou a cultura do Ocidente. A gente vê hinos que são cantados, hinos de igreja, em filmes, em todos os filmes. Filmes de todos os tipos e matizes, até em ficções futuras.
Você vê hinos que foram produzidos, ouve as músicas, é que o povo não sabe ou então não entende inglês e se entender não associa. Tá. Mas são hinos reformados, que mexeram na cultura, a música, a literatura reformada. Foi absolutamente fundamental para a evolução literária no Ocidente, juntamente com outros movimentos concomitantes, de natureza não religiosa, de natureza apenas social e política. Mas não dá para desengrenar o fenômeno ocidental todo, do século XVI para cá, daquilo que a gente chama de reforma protestante, que foi deflagrado com as 95 teses de Lutero na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. 1517. Então, há 502 anos atrás. É isso, o significado é esse, para o bem e para o mal. Não há nada que se faça que seja só para o bem. O movimento de Jesus que me deu a consciência que eu tenho, criou o cristianismo, contra o qual eu me insurjo. Porque a árvore, também nesse sentido, é do conhecimento do bem e do mal. Como Simeão disse a Jesus: e tu, menino, estás destinado para seres aquele divisor de água em Israel e na história. Porque por causa de ti se manifestarão os pensamentos ocultos de muitos corações. E ele disse a Maria: uma espada vai te traspassar o coração, porque esse menino veio ao mundo para ser objeto de contradição. Não é uma coisa extraordinária que se anuncie também que a vinda de Cristo ao mundo seria a manifestação suprema da contradição humana, de como o bem que a gente diz que a gente ama, a gente é capaz de matar, e o mal que a gente diz que odeia, a gente é capaz de preservar, e como Jesus é a manifestação superior a todas as outras dessa designação. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu detesto, esse eu pratico. Porque ninguém nega o bem que Jesus é, e ele morre. E ninguém nega os males horrorosos do que ninguém quer, e todo mundo abraça. É a grande contradição humana que Jesus manifesta. Sim. Mas a reforma protestante, em síntese sintetizadíssima, trouxe esses bens e trouxe essas ambivalências para o nosso meio. E, a meu ver, ela fez mais bem do que mal. É a pergunta que eu ia te fazer. Ela foi mais importante para o cristianismo ou para o evangelho? Ela foi mais importante para o cristianismo, porque para o evangelho ela teria que não ter sido uma reforma, ela teria que ter sido um revolver-se, um renascer. A reforma ainda tentou fazer dietas, literalmente dietas, tirar, cortar, lipoaspirar o cristianismo. Quando na realidade a gente só consegue servir a nossa própria geração. Cada nova geração tem que ter a coragem de nascer de novo, sem esquecer a história. Tá. Sabendo a história, cada nova geração tem que ter a coragem dessa regeneração. É regeneracional. E é uma regeneração de consciência. É uma revolução, é um revolver de significados que são trazidos todos à vida para se reaplicarem às condições do momento histórico que aquela geração esteja vivendo. Então,
não cabe reforma, cabe um nascer de novo individual e coletivo em cada geração. Agora, para a instituição religiosa, o que eu estou dizendo é um absurdo. Porque ela não tem coragem de nascer de novo. E é interessante que essa história de nascer de novo, Jesus falou para um cara que cultuava a história, que era Nicodemos. Nicodemos queria que Jesus fosse um reformista. Era isso que ele queria, abrir um diálogo, chegar a um senso comum com o Sinédrio, puxar o Sinédrio mais para Cristo e Cristo um pouco mais para o Sinédrio. Era até onde Nicodemos conseguia ver. Ele só conseguia pensar em melhorar a religião dele. Tá. E gostaria muito que Jesus fosse um mestre menos radical, mais palatável, Mais adequado. mais paciente, Tá. mais reformista, Sim. que aproveitasse o melhor do Sinédrio para o Evangelho. Tá. E Jesus não ficou com nada. E ainda introduziu o assunto para o cara: olha, se você não nascer de novo, você não vai entender coisa nenhuma. Aí ele explica, o cara diz: eu não entendi. Aí ele diz: tu és mestre da religião e não compreendes estas coisas, porque a religião nunca vai compreender essas coisas, assim como Nicodemos não compreendeu. E passou a ser, na melhor das hipóteses, discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Que é o que eu vejo demais na reforma. Um monte de gente que entendeu, mas não tem coragem de dizer tudo. Olha, qualquer hermeneuta reformado, inteligente, culto, me ouve falar de Jesus como chave hermenêutica, entende e concorda. Como hoje de manhã um amigo meu me mandou um texto que um dos acadêmicos da Igreja Presbiteriana do Brasil escreveu e publicou em alguns lugares. Ele me mandou dizendo: olha aí, Caio, Jesus, a chave hermenêutica, sendo descrito por ele numa linguagem que todo mundo não perceba que é o que você vem ensinando. Muda para lá, puxa para cá, mas no fim ele não pode fugir de que ou é daquele jeito ou ele está negando o que ele diz que crê supremamente acima de tudo e de todos, que é Jesus. Então, quem tem essa consciência, essa inteligência espiritual de percepção da Escritura, concorda com o que eu estou dizendo. Não quer concordar publicamente por causa das implicações político-religiosas desse tipo de comprometimento. Mas não faz mal. Tem milhares de pessoas entendendo para todo lado. E eles nunca mais vão conseguir ler a Bíblia do mesmo jeito. Nem os mestres que tentam negar estão conseguindo ler a Bíblia para pregar do mesmo jeito. E vai chegar uma hora em que isso vai ficar tão axiomaticamente esmagador e óbvio que não vai dar para fugir da constatação. Eu creio nessas coisas. Isso não é reforma. Isso é um revolucionar o pensamento, e o que daí brota é uma releitura que tem Jesus como a pedra de esquina, mas torna o Evangelho aplicável a todas as questões do cotidiano. Aí não reforma a igreja, renova no espírito de uma ressurreição essa compreensão para esta e para as outras novas gerações.